Amados irmãos, eu estou aqui com o texto de Isaías. A partir do capítulo 40, a gente vai encontrando, 42, 43, 41, que eu pulei ali, a gente vai encontrando vários textos que demonstram, descrevem o poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória do Senhor. A palavra de Deus vem demonstrando. E também vem descrevendo a maneira como Deus está agindo na vida do seu povo. Aqui no capítulo 40, a gente encontra as questões, Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, E aí o profeta vai colocando aqui a mensagem: eis que ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O texto vai demonstrando o poder imenso, grandioso que Deus tem. E aí quando chega no finalzinho, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aquela coisa que o Perito Júlio estava pregando outro dia, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A palavra de Deus está mostrando a grandeza de Deus e a maneira como Deus age na vida daqueles que lhe pertencem. E aí isso vai sendo dito, um texto muito conhecido, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, coisa gostosa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor demonstra o seu poder e demonstra a sua ação misericordiosa, ação que vem para salvar, para resgatar. Lá no capítulo 44, não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. É interessante a linguagem que o profeta está usando e que Deus vem falando a ele, uma linguagem poética, uma linguagem melodiosa, que traz um sentimento bom ao coração, um sentimento de alegria. Isso vai nesses capítulos todos. E por que isso está acontecendo? Por que Deus está mostrando ao povo quem Ele é e está mostrando ao povo como Ele age na vida do seu povo que o teme e o busca? Porque o povo de Israel vivia um tempo em que as nações ao redor estavam guerreando. Levantava-se um reino, depois levantava-se outro reino, e com seus exércitos bem armados, com estratégias e com muita crueldade, iam contra outros reinos, outras nações, guerreavam e tomavam o domínio e o poder daquele reino, reinavam sobre eles. Isso estava acontecendo para todo lado, e vez por outra, essa investida dessas nações que se fortaleciam vinha contra Israel também. Então, Deus está falando ao povo dele a respeito do que Deus faz na vida do seu povo, no momento em que o povo corria sérios riscos. E Deus também está falando sobre quem Ele é. Mas por que Deus está falando sobre quem Ele é e o poder que Ele tem? É porque essas nações, esses povos, tinham os seus ritos, tinham as suas religiões, tinham as suas crenças, haviam ídolos diversos em cada uma dessas nações, e haviam deuses também vários em cada uma dessas nações. E as nações, quando se levantavam com aquela força, com aquele poder, com aquele domínio todo, e começavam a dominar, a vencer, elas vinham anunciando também que o Deus delas foi esse Deus, foi aquele Deus, foi aquele ídolo, foi aquela crença que lhes deu essa força. Então, a nação era temida, e muito desse temor era por causa da força que ela demonstrava, mas era por causa do Deus que ela tinha, porque ela tinha essa força, porque o Deus dela estava dando essa força a ela. A vitória, a conquista que ela estava alcançando é por causa do Deus dela. E aí, Deus está falando com o povo, que Ele é o Senhor, que Ele domina sobre toda a terra, que aqui no capítulo 43,
o Senhor diz, né? Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Deus está mostrando, né? Não há nação, não há nenhum tipo de Deus ou ídolo, não há nenhum tipo de religião, nenhum tipo de crença que possa impedir o meu agir, né? Eu estava no princípio, antes disso tudo surgir, não havia nada, né? Na verdade, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, e o ser humano criou esses deuses, criou esses ídolos. E aqui no capítulo 41, é interessante, o Senhor está falando, né, com o povo, e aí chega uma hora que ele fala uma palavra que parece ser para o seu povo, né? Parece que está escrevendo a ação do seu povo. No capítulo 41, versículo 6, ele fala: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. Essa palavra, né, muita gente, quando lê, né, é texto de caixinha de promessa, né? Eu tiro assim, é o Senhor falando comigo, né? De coisas que o povo dele fez e que eu devo fazer, né? Mas na verdade, não é isso que está sendo descrito nesse texto, né? O texto vem dizendo aqui, Deus chamando o povo nesse capítulo 41 para pleitear, né? Para conversar, né? Para inquirir dele. E aí ele começa a falar com o povo as coisas que aconteceram e perguntando: quem é que fez isso? Quem é que fez aquilo? E depois ele diz: eu, o Senhor, foi que fiz isso tudo. E ele fala aqui no versículo 5: os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Ele está descrevendo aqui a ação que ele realizou na vida do povo e de como as nações ao redor foram impactadas por essa ação dele. O Egito tinha um montão de deuses, né, ídolos e tal, mas todos aqueles deuses caíram, os ídolos, né, foram todos derrubados, destruídos diante do poder de Deus revelado ali no Egito, né? E foi assim a caminhada pelo meio do deserto, encontrando adversários diversos que sabiam o que tinha acontecido lá no Egito e que temiam, tinham cada um os seus deuses, seus ídolos, os seus exércitos, a sua força. E alguns eram bem fortes mesmo, considerados vitoriosos, né? Talvez até intocáveis, mas eles temeram, porque eles viram, né? Seja perto do mar, tinha um mar grande, né? Tinha o Mar Morto, tinha o Rio Jordão, as terras, né, que vinham desde o Egito até lá na Caldeia, o deserto que ficava do outro lado do Rio Jordão. Em qualquer terra, em qualquer lugar, as pessoas ouviram isso, temeram e tremeram. Ele está chamando isso aqui ao pensamento, à lembrança daquele povo, para poder falar com eles. Como é que aconteceu isso? Bom, aqui no final do versículo 5 ele fala: aproximaram-se e vieram. A questão é, toda vez que o povo chegava no lugar, ele não era bem recebido e nem lhe era permitido que seguisse. Na maioria das vezes ele tinha que enfrentar uma adversidade, um adversário que se opunha, queria parar, queria destruir, queria acabar com ele, né? A primeira guerra foi contra os amalequitas, que vieram contra eles assim que saíram do Mar Vermelho, passaram por ali, né? E a última foi ali na entrada com Josué já, né? Para entrar na terra, passar por Jericó. Esses adversários, eles temiam, mas eles procuravam fazer alguma coisa. E o que é que eles faziam? Aí entra o versículo 6. Um ao outro ajudou. Eles se ajudavam, né? Eles se empenhavam em estar juntos ali, somando forças. E ao seu próximo disse, ser forte. Eles se animavam com palavras, né? Gritos de guerra, né? Alguma coisa que fizesse com que eles seguissem. E aqui a gente pensa, mas o que era isso, né? O que eles usaram, né? Animando-se para fazer o quê? Que estratégia eles tinham em mente para poder vencer o povo de Israel, que era um povo vitorioso? A estratégia deles era vencer o Deus de Israel. Aqui no versículo 7 diz assim, né? Versículo 6, um ao outro ajudou, ao seu próximo disse, ser forte. Assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem firme, bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Ou seja, eles estão preparando uma estratégia de fé, para poder vencer aquela batalha, começando pela fé. É uma estratégia religiosa, uma estratégia de crença, que eles estão tentando usar. E qual é a estratégia, né? Que crença é essa? Que fé é essa? São os ídolos, né, que eles vão usar, são os deuses que eles creem
e que eles vão colocar ali nessa batalha, uma batalha de deuses, porque eles entendem que vencendo o Deus de Israel, vão vencer o povo de Israel. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, né, aqui no versículo 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. O Senhor está dizendo, esse povo está fazendo isso, né? Está procurando um jeito de achar uma força para vencer. Mas você não. Ele está dizendo assim, não fique preocupado com a força que esse povo tem, porque a força que vocês têm é maior. Por quê? Porque vocês não devem se preocupar com os deuses que eles têm, porque o Deus que vocês têm é maior. A força que vocês têm vem desse Deus que vocês têm, que eles não têm, porque os deuses deles não são nada. É o ídolo que vai ficar lá preso na parede e que dali não vai sair se alguém não o tirar, né? Não vai poder fazer coisa alguma, nem por aquele que o criou, né? O fez. E o Senhor está dizendo isso. Vocês foram criados por mim, vocês não me criaram, né? Aqueles povos criam seus deuses, mas com vocês foi o contrário. O Deus de vocês é que criou vocês. E aí ele continua dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A gente, quando vai estudar a palavra, a gente precisa entrar na Escritura Sagrada para ver essa coisa do texto e do contexto. Porque quando você consegue ler um texto, né? Eu falei aqui da caixinha de promessa, né? Existe um complexo da caixinha de promessa. A caixinha de promessa é bacana, é legal, né? Você pega um versículo que tem sempre a palavra de fé, uma palavra que vai te dar ânimo, né? Muito legal isso. Mas você não conhece o contexto daquele texto que você está lendo. E o contexto é muito importante, porque nesse caso, se alguém pegar na caixinha de promessa esse versículo, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte, vai ter noção do que, na verdade, a profundidade que esse texto tem, né? Porque dentro do contexto vai trazer um monte de informações, informações sobre quem Deus é, informações sobre o que Deus faz na vida do seu povo, informações sobre o empenho que os povos pagãos têm e de que não dá em nada o empenho deles, porque eles não vão conseguir de maneira alguma ter a força que o povo de Israel tem, porque o povo de Israel tem o Deus que é Deus de verdade, e os deuses deles são mentiras, são falsidade. É muito importante, né, a gente entrar nesse estudo da palavra de Deus e tentar assimilar. Eu queria que você orasse a Deus para Deus te ajudar a ter, né, você agora está tendo, graças a Deus, né, esse tempo de parar, de pegar a Bíblia e de ler a Bíblia, né, de estudar a Bíblia. Um texto fora do contexto, ele, como é um ditado que diz no jargão, né, ele é pretexto para a heresia. E um ditado, né, entre os teólogos, né, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque uma heresia, para ter força, ela precisa ter a autoridade que a Bíblia tem. E nenhuma autoridade há fora da Bíblia. Então, para uma heresia ter a autoridade que a Bíblia tem que ser fundamentada num texto da própria Bíblia. E quando alguém pega um texto da própria Bíblia e começa a imaginar, e a ensinar, e a pregar, e a viver em função desse texto, ele pode estar vivendo um terrível engano. E tem muita gente fazendo isso, né? Tem muita gente fazendo isso. As pessoas estão explorando financeiramente, né, a fé que muita gente tem através de dízimos e ofertas que são invenções humanas, né? A gente vê muita gente que vive, né, com aquela crença em um tipo de esforço que a pessoa precisa fazer, porque se não fizer esse esforço, né, e um gesto de amor, um gesto de boas obras, ele não vai ter a salvação do Senhor, né? Ou então aquela coisa de um sofrimento, né? Quando a pessoa passa por muito sofrimento, ela está sendo purificada e ela vai alcançar a graça de Deus. Existe um monte de pensamentos, um monte de crenças que são equivocadas e que as pessoas usam textos bíblicos para poder se fundamentar. E é importante que você estude a palavra de Deus para que você possa entender que, primeiro, né, Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele criou os céus e a terra,
Ele criou todas as coisas e criou você também. E Ele hoje está presente, e vai estar presente sempre, porque Ele é eterno, né? Ele não teve início e nunca terá fim. E o poder dele, né, sabe, é imensurável, né? Não dá para poder dizer, não dá para poder medir. Segundo, você que está sob a proteção e bênção de Deus, você que crê nele, foi alcançado por essa graça, você que em algum momento, né, foi tirado de uma vida, transformado para uma nova vida, uma nova criatura que você se tornou em Cristo Jesus, você tem nele os cuidados. Ele está com você em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer situação, e vai cuidar de você sempre. E terceiro, aqueles que se levantarem contra, vamos orar para Deus ter misericórdia, porque eles é que vão cair, né? Aqueles que são inimigos de Deus ou do povo de Deus, aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, contra aquilo que é sagrado, que é divino. Infelizmente, eles estão semeando algo que vai trazer para eles uma tristeza, uma angústia, um sofrimento terrível. E é importante, né, a gente ter esse sentimento. Aquilo que alguém venha fazer, por mais que seja impactante, né, tenha um grande número de pessoas envolvidas e tenha sabedoria, tenha eloquência, tem até um certo tipo de poder que impressiona, se não vier da parte de Deus, se não estiver fundamentado mesmo em Deus, na legítima palavra do Senhor, não vai vigorar, vai cair por terra, em algum momento vai cair por terra. As crenças, né, as superstições, né, os deuses, né, não há nada que tenha poder. O único poder está em Deus. E essas coisas, né, são invenções de homens. E eu e você, como servos de Deus, nós sabemos que essas coisas não vão conseguir nos causar mal, não vão conseguir nos causar dano, né? Olho grande, né? Nome na boca do sapo, qualquer feitiçaria, qualquer coisa, não vai chegar até você, não vai causar mal a você, não vai ferir a tua casa, causar dano à tua casa, porque você tem o Senhor que te criou, que te formou, que chamou, te escolheu e que cuida de você, né? A gente vê aqui na continuação: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-os ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Que essa palavra esteja no teu coração e que você siga sabendo que em Cristo você está guardado, né? O sangue derramado na cruz foi para te purificar, você foi selado, né? E a gente não quer o mal de ninguém, a gente pede a Deus para Deus perdoar e salvar essas pessoas que fazem mal, que querem o mal e que de alguma maneira, né, até são seduzidas pelo inimigo, né? A gente pede a Deus para poder trazer paz a esses corações com a salvação, com o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente quer isso. E a gente não teme, porque sabe que Deus está conosco, Deus está contigo, e mal nenhum chegará à tua tenda. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.